primeiro, assim, muito obrigada. Estou também muito feliz que todos estamos aqui no nosso encontro polonês-brasileiro, ligando os dois continentes. Já apresentei, assim, o nosso instituto, as nossas aulas. Eu me chamo também, eu não me apresentei também, eu me chamo Agatha Bloch, e próximo mês vou defender a minha tese de doutorado sobre a história do Brasil. Então, assim, e já faz 10 anos que eu falo português, então E o meu pai de santo falou que eu era brasileira na vida passada, nasci em Salvador. Então, Brasil, no meu coração. E ok, aqui temos hoje o nosso convidado especial, o Edgar Gomes, e vou apresentar ele com a... Nossa, ele fez tantas coisas na vida que acho que agora podemos dizer que o Edgar tem 100 anos, na verdade, porque já fez tanta coisa interessante na vida. Então, assim, o Edgar Gomes, professor Edgar Gomes, é doutor em História Social na PUC São Paulo, com o título da tese O Catolicismo nas Tramas do Poder, a Estadualização Diocesana na Primeira República, 1889 e 1930, e mestre em Teologia, área de concentração História Eclesiástica, com o título da dissertação A Separação Estado e Igreja no Brasil, 1890, uma análise da pastoral coletiva do episcopado brasileiro ao Marechal Dourado da Fonseca. Desenvolve pesquisas em História Social com ênfase em História do Brasil, Transição Império-República e Primeira República. Membro do Conselho Consultativo da ANPUC São Paulo, ex-membro do Conselho do Fundo de Pesquisa do Museu Paulista da USP, Universidade de São Paulo, USP, pesquisador do Núcleo de Estudos de História Social da cidade, coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu, especialização História do Cristianismo, da Universidade Cruzeiro do Sul, docente do curso de licenciatura em História presencial e coordenador do bacharelado de Teologia da Universidade Cruzeiro do Sul, autor e organizador de livros e artigos acadêmicos, idealizador e editor da revista eletrônica Pluri, da Cruzeiro do Sul Virtual, membro do corpo editorial das revistas Cordis, da PUC São Paulo, e da revista Paraibana de História, da Universidade de Pernambuco, membro de núcleo de práticas científicas da Cruzeiro do Sul Virtual. Meu Deus, parabéns, Edgar, pela sua carreira acadêmica incrível. Agora, aqui temos também o Samuel, que é o nosso único brasileiro no nosso instituto. Bom dia, Samuel. Então, assim, passo agora a voz a Edgar, eu fico quietinha aqui, e no bate-papo, entretanto, chegou nossa última estudante, somos todas, e entretanto eu passo a voz à professora Edgar Gomes, e aqui no bate-papo eu escrevo umas palavras-chave quando aparecem, e se as minhas estudantes tiverem problemas, por favor, também que escrevem, daí eu respondo. Muito obrigada. Agora você, Edgar. Agora você acredita que eu tenho 55 anos, né? Agora eu acho que você tem 100 anos, mas parece que tem 30. Vamos trabalhar. Então, eu gostaria de pedir para você, eu vou completar a minha apresentação, que eu acho que é importante fazer um complemento nela, e aí eu gostaria que você colocasse aquelas 3 imagens para eu começar a reflexão, tá bom? Qual é o complemento da minha... do meu currículo? Eu gosto de complementá-lo dizendo que eu sou antirracista, antinazista, antifascista, antimisógino e anti qualquer tipo de discriminação, antixenófobo, qualquer tipo de discriminação contra minorias, porque nós vivemos em um mundo globalizado, onde se globalizam poderes entre poderosos, e onde as minorias são rechaçadas o tempo todo, esmagadas, e a gente não consegue compreender que nós somos fortes quando estamos unidos, né? No Brasil aconteceu um caso de estupro culposo, né? Porque o estuprador é milionário e a vítima que saiu, no caso, condenada pelo ato, ou seja, a falta de respeito na nossa sociedade, ela anda cada dia pior. Então, globaliza-se o poder entre os poderosos e as minorias
vivem à margem. Então, Desculpa, esse é o complemento do meu currículo. Interromper, porque, na verdade, hoje ainda com as minhas estudantes, a gente não falou sobre isso, porque eu deixei para próximas aulas, mas, só explicando rapidinho, stupro culposo, to, co się zdarzyło ostatnio w Brazylii, to jest gwałciciel powiedział, że nie był świadomy tego, że zgwałcił kobietę i teraz jest cała afera w Brazylii i on został uniewinniony, bo powiedział, że nie był świadomy gwałtu. Isso que acontece agora no Brasil. E é todo absurdo. Sendo poderoso, você se livra de tudo, né? E eu falo que globaliza-se o poder, né? E a miséria também, né? Aquele mito de países que têm muita miséria, rico, os poderosos são ricos e os pobres cada vez mais pobres. Bom, o que eu gostaria de... Como eu gostaria de iniciar a minha apresentação, porque esse texto eu publiquei agora, saiu publicado a semana passada, numa revista do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, onde eu faço o meu pós-doutorado, né? Então, eu estou finalizando esse mês, eu entrego o meu trabalho e finalizo um pós-doutorado que eu estou realizando lá. Então, eu falo sobre a reorganização da Igreja Católica na transição Império-República no Brasil, né? Nessa nossa aula-palestra, nesse nosso diálogo. Eu prefiro que seja um diálogo mais do que uma palestra. Eu gosto de quando a gente compartilha conhecimento. Eu acho que a gente não só transmite, como também aprende muito, né? Então, eu gostaria também de ter essa interação, ter esse diálogo com vocês para aprender. Porque, às vezes, a dúvida do outro, ela nos faz pensar e pesquisar e aprender mais, né? Então, eu sempre começo, eu falo para os meus alunos, vocês entenderam o que eu expliquei? Eles dizem sim ou não. Eu falo, então, eu não cumpri o meu papel. O meu papel é confundir vocês. Eu quero que vocês se confundam e busquem o conhecimento, porque o professor, ele intermedia o conhecimento, ele não coloca o conhecimento na cabeça de ninguém, né? Então, essa a minha questão. E para confundir vocês, eu gostaria que a Ágata passasse 3 imagens que eu coloquei, aqui no Brasil a gente chama jamanta, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Olhem essa primeira imagem, né? Este caminhão, aqui no Brasil a gente fala caminhão, carregado com um Porsche, né? Carro veloz. A próxima imagem, Ágata. Vamos lá. Na próxima imagem, nós temos um Porsche, né? Que os poderosos dirigem a 300 por hora. Em Roma, uma vez, eu quase fui atropelado por uma Ferrari que estava longe. Eu fui tentar atravessar a rua e não sabia que a bicha era tão veloz. Aí eu levei um susto. Aí a próxima imagem, Ágata. A cegonheira, o caminhão tombado com os carros. Por que eu faço isso? Eu trabalho com política institucional, a relação Estado-Igreja no Brasil. E a igreja é aquela jamanta. É essa jamanta aqui, carregada, tombada, né? E por que essa imagem? A Ferrari aqui é qualquer instituição menor, qualquer seita ou religião menor, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você tem pouca influência nas discussões globais, você pode andar veloz, fazer curvas velozes, você não vai tombar, você vai passar. A Igreja Católica, ela tem mais de 2.000 anos, né? Então, é uma instituição pesada. Ela tem que pensar cada passo a ser dado. Ela não pode andar com o tamanho que ela tem a 300 por hora e fazer uma curva. Ela vai causar desastres. Muitas vezes, as mudanças são lentas. Elas acontecem, né? Uma coisa é a realidade interna. Outra coisa é a política externa que ela faz. No Brasil, nós temos um país onde ele figura entre oitava e sexta economia do mundo, muito rico. Temos
bilionários, mas nós temos muitos miseráveis, muitas pessoas muito pobres. E nessa situação, muitas vezes, algumas políticas de Roma chega aqui no Brasil, na realidade vivida, ela tem que ser adaptada. Por exemplo, uso de preservativo, fala-se, a igreja chegou à grande conclusão de que pode ser usado quando o casal tem uma doença transmissível. Mas na periferia, na favela, o pároco, o padre fala, usa, porque senão a menina vai ficar grávida, porque essa é a realidade. É uma realidade de filhos que se criam sem os pais, porque os pais estão trabalhando nas mansões, nas coberturas, nas grandes casas de milionários, criando o filho do milionário e o dele está jogado. Então, o pároco, ele toma uma atitude de por trás. Eu falo que a política, ela é sempre feita nos bastidores. E eu vivi isso muito. Eu já fui catequista quando eu tive tempo, muitos anos, né? E a gente tem essa realidade na igreja. E a igreja no Brasil, ela participa muito da política. E nesse caso, no contexto da minha pesquisa, ela participa ativamente, principalmente porque não existe uma separação Estado e Igreja no Brasil, entre cristianismo e política no Brasil. Nunca existiu. Desde a proclamação do decreto 119A, de 7 de janeiro de 1890, esse decreto foi articulado por Dom Macedo da Costa, que é um bispo, né, do século XIX, muito importante nesse contexto, que participou de conflitos entre a Igreja e o Império no Brasil, porque o Brasil ele foi um império até o final do século XIX, então ele soube articular, porque pela incapacidade do Estado brasileiro, imperial e republicano, e até hoje, de suprir todas as necessidades, tá, da sociedade, ele vai se articulando com políticas que ele inclui as instituições religiosas. E no Brasil, a gente comenta assim, há uma instrumentalização do poder, ou seja, a relação desses poderes, elas se tornam interdependentes. Eles vão articulando as políticas e isso ocorre uma interdependência. É intrínseco isso, não tem jeito. E aí não tem jeito, depois de anos de relação, você falar, a gente não vai mais, esse Estado vai se tornar laico. O Brasil não é laico, né? Porque o que é ser laico, né? Eu sempre falo que a Inglaterra é um Estado confessional. No entanto, as suas ações são laicas. Ele está ligado à igreja anglicana, porém, as leis não sofrem interferência das religiões, né? No Brasil, é muito diferente, né? Eu comento nas minhas aulas que tem muito Deus no parlamento e pouco Deus no templo. O dia que Deus voltar para o templo, esse país será melhor. Porque eu, como catequista que fui, você doutrina na sua religião dentro da igreja. Só que no Brasil, a igreja católica, as igrejas cristãs, protestantes, pentecostais, neopentecostais, elas tentam, de toda maneira, interferir na formulação das leis, na Constituição. E eu estou introduzindo dessa forma para dizer que a minha pesquisa, o problema de pesquisa, porque eu falo, para você pesquisar, você precisa ter um problema, né? Qual é o problema que você levanta hipóteses para pesquisar? É exatamente o que a gente chama aqui no Brasil de bancada da Bíblia. E sempre falam dos protestantes, mas ali tem católico, pentecostal, né? O pentecostal, protestantes que a gente chama de históricos, eles estão todos ali se articulando. É uma guerra entre eles, né, no dia a dia, mas na hora de defender interesses
se articular com o poder, eles se unem. Né? Então, o meu problema de pesquisa era qual é a gênese, qual é a natureza dessa relação, como ela se dá se nós estamos em um país laico. Né? Então, há anos atrás, a gente sempre levanta essa discussão, que país laico é esse? Né? Onde na relação Estado-Igreja, a influência do cristianismo ela é muito pesada. E tem um problema aí também. Quando a gente fala em país que ele não é laico, né, que ele é só laico na lei, né, porque uma coisa são as leis, as constituições. E no Brasil, a gente vive constantemente o desrespeito à Constituição. Nós temos uma lei de 1850, do século XIX, que chama-se Lei de Terras, tá? Ela nunca funcionou, porque os barões, os grandes fazendeiros no Brasil, sempre bloquearam esta lei para expandir as suas fazendas, os seus territórios, né? E aí, a Constituição de 1988 retoma essa questão da terra. E aí, aqui no Brasil, nós temos o movimento dos sem terras. E ele é criminalizado pela mídia, pela grande mídia, pelos poderosos, né? E o movimento sem terra, ele nasce em um movimento junto da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é muito diversa também. Tem aqueles mais conservadores e os que são mais progressistas, que trabalham realmente com a missão de ajudar o próximo, né? Então, esse movimento, ele nasce junto da Igreja Católica no Sul e ele é criminalizado. E por que ele é criminalizado? E não é crime. Eles estão defendendo algo que está na Constituição. Só que no Brasil isso não acontece, né? A Constituição e a lei é para o pobre, para o rico não. Então, quando ele defende defende o seu direito à propriedade. Só que na nossa Constituição, esse direito à propriedade tem um limite quando ela tem uma função social, quando esse milionário ele está devendo imposto, esse bem pode ser resgatado e redistribuído. Só que no Brasil, muitos poderosos deixam as suas propriedades se dilapidar para depois o Estado comprar por muito mais. Entendeu? Então, é complicado. Então, a gente tem várias questões, eu entrei nessa questão também da propriedade, porque a Igreja Católica, e uma parte dela, está defendendo a população, e a outra parte está atrelada aos poderosos. Né? Então, por isso que eu trabalho com a elite eclesiástica. O meu referencial teórico é Weber, né? Max Weber. Por quê? Porque ele sempre trabalha a articulação no topo da pirâmide social. E essa articulação, essa ideologia construída, ela é oferecida, né, para a população, que se aceita e recebe, se torna uma ideologia. Né? Então, eu trabalho com essas questões. E aí, voltando para o meu texto, né, e só mais para complementar essas questões, eu falo que um texto, quando a gente lê um texto, ele se contextualiza, ele toma vida nova, porque o historiador, ele não olha para o passado e pesquisa porque ele acha bonito e quer contar uma história. Isso não é história, é história, né? Nós não fazemos a história, nós damos uma contribuição para a história. E quando a gente olha e pesquisa, a gente tem um contexto, mas a releitura daquele texto, né, ele sempre terá uma vida nova para o pesquisador entender, como eu disse há pouco, né, antes de começar a aula, ontem ficou pronto um e-book de um trabalho que eu fiz em 2012. Quando a gente teve a oferta de transformar em e-book, eu peguei o meu texto e reescrevi. A base é a mesma, mas eu reescrevi porque nós temos um outro problema na sociedade. Né? Então, nesse contexto, a minha tese, o meu trabalho, esse texto que eu escrevi, que saiu agora, semana passada, hoje ele tem uma leitura
diferente, porque nós estamos vivendo as eleições, né, dos Estados Unidos, da democracia do dólar e da bala, da arma. Porque a democracia é para eles, não para a periferia, onde eles dominam e exploram, né? Então, assim, os impérios, eles surgem e têm as suas decadências na história da humanidade. E o Hobsbawm sempre disse, o império, quando está crescendo, ele causa muito estrago, mas quando ele está decadente, ele causa mais ainda. É o caso dos Estados Unidos. No século XXI, ele já entrou decadente. Nós temos outras potências surgindo. Apesar do Ocidente não reconhecer, né, os Estados Unidos não é mais a grande potência. Nós voltamos ao século XVII, XVIII, gente. Porque nós, do Ocidente, achamos que a história antiga, medieval, moderna e contemporânea é esta a base dos estudos. Mas nós fazemos uma história centrada no Ocidente. Porque aqui no Brasil nós temos um ditado popular que diz oriente-se. Por que oriente-se? Porque na Europa, até o século XVIII, as pessoas falavam oriente-se, olha para o Oriente. O Ocidente morria de inveja. A grande potência era o Oriente. Todas as grandes descobertas, o comércio, era do Oriente. Então, todo ditado popular, ele tem um sentido. Então, quando na Europa, falava oriente-se, aqui no Brasil, em português, fala oriente-se, mas na Europa também existia esse ditado que era olhe para o Oriente. E o Oriente está voltando. Depois só de 3 séculos. Só que a gente tem histórias mal contadas. Né? E aí eu estou dizendo que meu texto já sai desatualizado, porque se você se eu lesse a semana passada e visse hoje como está as disputas das eleições americanas, e isso influencia no globo, né? Esse texto, ele vai de encontro com a pesquisadora, que ela tem um nome grande, vou ler, é Christine Cobbs Dumas. É uma calvinista, professora universitária americana, que estava pesquisando há 15 anos o que é o cidadão médio americano que ainda acredita no destino manifesto, de olhar para o mundo e achar que a cultura e a religião que tem que dominar é a cultura americana. Né? E ela escreveu um livro, né, que está em inglês ainda, e tem uma entrevista dela no Brasil. O nome do livro já diz tudo, é Jesus Cristo e John Wayne. John Wayne, vocês sabem, o grande ator de faroeste americano. Né? E o John Wayne, por que Jesus Cristo e John Wayne? Ela estava pesquisando há 15 anos, e aí vem o fenômeno Trump. Né? E vem uma sociedade média, homem, mulher não vale, tá, gente? Não conta. Homem, branco, cristão, anglo-saxão. Apoiar todo esse tipo de preconceito, racismo, xenofobia. É igual no Brasil. O Brasil adora passar vergonha. Que a gente tem um ditado que fala assim, que o Brasil adora passar vergonha. Então, os governos do Brasil sempre copiam o que não presta, principalmente dos Estados Unidos. As coisas boas, né? Aquele acúmulo primário de capital no século XVIII, XIX, onde a distribuição de renda foi muito boa e tornou os Estados Unidos uma potência, e isso eu admiro muito, e não existe mais, né? Mas existia. O Brasil nunca copiou, porque a lei do século XIX era para fazer isso. O Brasil não copia. Agora, quando é coisas absurdas, o Brasil copia. Então, nós temos o Trump dos trópicos, que é o nosso desgoverno aqui no Brasil. Né? Então, a gente sempre copia isso. Então, eu estou falando isso porque pensa como a Christine olha para essa sociedade e se assusta. Então, olha a importância que é pesquisar a religião. Apesar de crescer o número de pessoas que se dizem não religiosas, eles não se dizem ateus.
Eles se dizem não religiosos, não vinculados a uma instituição. Muitas vezes, aqui no Brasil, eles se vinculam a várias. Eles vão em vários. Tá? Então, por isso que eu falo que esse caminhão tombado, né, que é o cristianismo, que é a igreja, eles têm que ter uma responsabilidade para fazer o contraponto, de não fazer mudanças radicais, não também se atrelar a certas políticas imediatistas. Então, a pesquisa da Christine nos Estados Unidos é justamente isso, é esse evangelismo politizado, né, de grupos neopentecostais que se espalha pela América Latina. Nós temos um trabalho, na época da ditadura militar no Brasil, que chama O Demônio Desce do Norte. Os governos americanos patrocinando a religião neopentecostal na América Latina. Por que isso? Porque ela patrocina, se fala de comunismo, de socialismo, de igualdade, num continente miserável, com muito pobre, pode fazer sentido. Então, eles usam a religião como um ópio, né? Eu falo que eles contextualizam Marx, né? E aí Marx fica contextualizado, porque a religião se torna ópio, de novo. Então, no Brasil, chegou ao absurdo de pastores falar que está curando e mandar o fiel jogar o remédio fora. E aí ele morre. Por quê? Porque se ele não tem acesso ao medicamento, a hospital, e ele contesta, ele é comunista, né? Então, a religião tem que tomar muito cuidado ao se mover na sociedade, né? Ela tem que tomar muito cuidado. Olha só, duas questões interessantes. Em 2007 para 2008, o Barack Obama foi ao Vaticano explicar para o Papa Bento XVI por que o mundo estava entrando em crise, o que estava acontecendo na bolha econômica americana. Ele não foi rezar com o Papa, eles foram tratar de política. Em 2011, eu estava no Vaticano e no jantar, eu fiquei num convento, né? E no jantar entrou um dos 6 secretários do Papa, Bento XVI. E aí eu perguntei, ele não está trabalhando hoje? Falou, não, o Papa está em Viena, não, estava em Florença, dialogando com o presidente da autoridade palestina. E não saiu no jornal. E aí, na fala do Papa no final do ano de 2011, na ONU, ele defende a inclusão da Palestina, o reconhecimento da Palestina. Tem um peso, né? A articulação de Estados Unidos e Cuba com Barack Obama foi feita pelo Papa Francisco, ou seja, é muito pesado. A Igreja católica, né, e as igrejas cristãs históricas, elas têm um papel, a ortodoxa, muito importante. Eu lembro quando começou a cair a cortina, como chamava cortina de ferro, no Ocidente, né, os países comunistas, foi feita uma pesquisa na Polônia, naquele contexto, onde as pessoas que se diziam católicas superavam os 90%. Eu tenho essa pesquisa. É igual a hoje, você não fala mais, mas eu falo assim, é igual a mãe da gente, a gente pode não ir, mas se falar mal da igreja, a gente defende, né? Você tem uma ligação, e aí entra na questão de vocês, de letras, de estudar o Brasil, é cultura, é história cultural. Né? Falar de religião no Ocidente, no Oriente, seja lá onde for, é história cultural. Para você conhecer um país, né, você começa por onde? Olha as expressões religiosas que eles têm. Né? Olha os impérios Maia, Inca, Azteca, onde a religião ela vai dar suporte, né, a esses estados, a esses impérios. Então, aqui no Brasil, essa questão da separação Estado e Igreja, né, no século XIX, ela foi muito articulada, porque a política partidária, ela não se faz nas declarações do presidente, dos parlamentares, nas redes de televisão.
ela se faz nos bastidores. E aí, todos os partidos se articulam, tramam ali, e aí a sociedade recebe aquilo, né, da forma como eles querem. E as igrejas cristãs no Brasil, elas se articulam, porque elas se dizem detentoras da formação da identidade do brasileiro. E é uma falácia isso, né? Porque a identidade do brasileiro, ela é muito fluida, né? Nós temos encontros de escravizados africanos que chegaram aqui forçados, nós temos os nativos chamados de indígenas, né? Com sua religião, e nós temos aquele catolicismo não oficial, né? Quando a gente fala no Brasil de catolicismo popular, a gente não está falando de classe social, não. O catolicismo popular no Brasil, ele é praticado pela camada pobre e pela camada rica da sociedade. Popular, esse conceito, quando você trabalha política de igreja e Estado, ele quer dizer fora das orientações de Roma. Então, tudo que não é a política e o dogma praticado como a igreja coloca, eles chamam de popular. Não é classe social, tá? Tem que tomar muito cuidado. Se vocês pegarem um texto, e tem vários textos de gente que se diz pesquisador e trabalha catolicismo popular como se fosse uma questão de classe social. Não é. É o que está fora da política oficial de Roma. Isso é popular. Por isso que aí no texto que eu enviei para vocês, a gente começa a falar do declínio do ultramontanismo, né, que é uma política da igreja que vem do final do século XVIII, com a Revolução Francesa, início do século XIX, onde os franceses olhavam e falavam assim, nós não vamos ter um catolicismo francês, nós vamos ter um catolicismo para lá dos montes, dos Alpes, nós vamos ter um catolicismo ligado a Roma, e isso se espalha. No Brasil, no início do século XIX, o regente Feijó, que era padre, foi regente do Império, político do Império, ele tentou criar uma religião, um catolicismo brasileiro. Não, a elite eclesiástica resiste e fala, não, nós somos ultramontanos. Né? E aí, no final do século XIX, a igreja, com o advento da modernidade, com a eclosão das ideologias e das teorias socialistas, liberal, positivista, ela se fecha. Nós temos um teórico no Brasil que ele trabalha filosofia da história, e ele tem um livro que é fantástico, e ele vai articular essa questão, ele chama Pêndulo da História. Ele diz que a igreja, às vezes, ela segura esse pêndulo da história, ela tenta interferir na história. E aí ele diz que ela se fecha no século XIX e só vai retomar o diálogo com a sociedade no Concílio Vaticano II, nos anos 60 do século XX. E ele fala que esse fechar não é algo ruim para a igreja. Ela se opõe à sociedade, ela rebate para não ser destruída, e ela se articula politicamente e volta forte. Né? Por quê? Porque se ela se abrisse, eles tinham medo de que ela se desfizesse, que as ideologias do século XVIII, XIX pudesse desarticular a instituição. Então ela se fecha. E ela faz uma política de 100 anos. Né? E ela volta. Tem uma imagem que ela define bem o que é o catolicismo, o que é a Igreja Católica. É a imagem, quando vocês pensem nos Alpes suíços, você tem o pico, depois você desce, né, até o precipício e volta. O Oscar Beoso, que é um teórico brasileiro, ele faz essa imagem, ele diz que quando você acha que a igreja está aqui no precipício, ela já está lá em cima de novo, se rearticulando e influenciando a sociedade. Quando você acha que ela está no auge, às vezes ela está decadente de novo. Ou seja, ele fala que na história, toda vez que tentaram destruir a religião ou o catolicismo, ele volta mais forte. Porque é uma instituição bimilenar.
Eu fiz um curso, quando eu terminei o doutorado, eu fiz um curso de cultura e sociedade na América Latina, né? Inclusive falaram, você é doutor para fazer esse curso? A gente aprende o tempo todo, não tem isso, né? Você é doutor, e aí, né? E tinha um colega dando aula e disse o seguinte, uma aluna perguntou, professor, o que a Igreja Católica tem que aprender com os meios de comunicação? Isso faz muito tempo. Ele disse assim, eu achei que a sua pergunta seria inversa. O que os meios de comunicação têm a ver com a Igreja? Tem que aprender com a Igreja, né? E aí, nesse contexto que eu falo com vocês, nessa parte que eu coloco, quem não está com Roma está contra Roma, então tem várias articulações aí que são interessantes da minha pesquisa, onde a separação Estado-Igreja na França e em Portugal, elas são copia e cola do decreto de separação Estado-Igreja no Brasil. Porque todo mundo acha que a França fez separação Estado-Igreja lá no século XVIII. Não, foi em 1905 para 1906. Portugal foi em 1910. Né? E é o copia e cola do decreto de separação Estado-Igreja no Brasil. E na separação Estado-Igreja na França, o ministro francês de Relações Exteriores pegou o decodificador da Embaixada do Vaticano. Como assim, né? Ele pega o decodificador. Aí, a Santa Sé mandou uma correspondência para todos os países dizendo: ou vocês pressionem o governo da França a devolver o nosso decodificador, ou vai sair segredo do mundo todo. Brasil, Estados, todo mundo, todos os países pressionaram o governo francês, ele devolveu. Por quê? Porque eu falo que a Igreja Católica ensinou a CIA, né, a KGB, o FBI. Porque a Igreja Católica ela está infiltrada em todos os países, de maioria ou não católica. E no século XVI, né, começou a haver uma codificação entre os jesuítas que se espalhou por outras ordens religiosas e chegou até Roma. Porque quando aqui no Brasil escreviam correspondências dizendo o que os padres estavam fazendo aqui, se amancebando, casando com as índias, era um escândalo para a igreja. Então eles escreviam para o superior na Europa. E essa correspondência chegava lá, eles falavam assim, isso aqui pode cair nas mãos, né, de quem é contra a igreja. Os mortos não se defendem. E aí, eles criaram o código. Então, quando eu pesquisei no Vaticano, até hoje, né, na minha pesquisa no final do século XIX, tem numerado palavras que são numeradas e você pega o decodificador para saber o que é. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico. Quando no século XVI, XVII, XVIII, o superior da ordem religiosa no Brasil escrevia na carta: temos uma estampa invertida, porque eles faziam tecido, né? Tem uma estampa invertida na fábrica. O que ele queria dizer? Que tinha defeito no tecido? Não. Invertido queria dizer, temos um padre homossexual entre nós, o que nós vamos fazer com ele? E quem lia aquilo não sabe o que está escrito, entendeu? Então, voltando para o século XX, já nesse início, a igreja pressiona, né? Mesmo com a separação Estado e Igreja, no Brasil, em Portugal, na França, ela tem mecanismos para pressionar, para se dizer importante para aquela sociedade, para dizer que ela tem uma influência nesta sociedade. E no meu texto eu coloco uma parte ali, onde tem a pastoral coletiva articulada pelo núncio no Brasil, o Monsenhor Spolverini, e pelo bispo Dom Macedo da Costa. Junto com os bispos no Brasil, eles começam a ter uma colegialidade, era tudo muito separado. Nesse contexto, eles começam a se unir para pressionar o governo.
E aí, eles dizem, literalmente, o império caiu. Porque o império começou a achar que ele tinha autonomia para colocar a Igreja Católica de escanteio. E nos anos 70 do século XIX, acontece o que chamamos de questão religiosa. Esse bispo que articula essa pastoral para a república que está nascendo, ele diz, olha, você viu o que aconteceu com o trono, né, com o império? Caiu. Nós não fizemos nada para impedir. Porém, se vocês quiserem ter sucesso como república, nós estamos aqui. E nós podemos sustentá-los ou não. E eles começam a escrever pastorais para o baixo clero, para os padres, e para os fiéis, para a população. A retórica é muito culta para a época. O brasileiro não tinha capacidade de entender. 99% do brasileiro não tinha capacidade de entender aquelas palavras. Eles não estão escrevendo para o povo, nem para o baixo clero. Eles estão dando um recado para a elite política. E aí, essa questão que eu coloco, quem não é com Roma é contra Roma. Agatha, você podia passar para o próximo slide? Que é o que eu estou comentando agora, né? Eu já estou quase finalizando, esqueci do slide. Então, ele fala isso. Quem não é com Roma é contra Roma. Então, eles escrevem pastorais, as cartas, para que a igreja sempre tem, a gente fala encíclica, pastoral, eles vão escrevendo de uma forma que a população não entende. Tudo bem que na paróquia o padre lê para a sociedade, mas nem ele entende direito aquilo, para a formação dele. Mas os políticos entendem, né? O que acontecia aqui? Você pode passar para a próxima? O que acontecia aqui nesse contexto, né? Esse aqui é Dom Vital, ele já está morto nesse contexto, mas por causa dele, do Dom Macedo, é que o clero, a sociedade, né, eclesiástica começa a se articular. Porque o que está acontecendo aqui, né? O Pio IX, né, tem o Vaticano I, então ele começa a fazer o que a gente chama de uma política romana, a romanização. Então o ultramontanismo aqui começa a decair, e esse clero que está estudando na Europa, né, eles voltam com essa transição de política ultramontana para uma política centrada em Roma. Por que isso? A questão do padroado na América Latina, tem países que têm concordata até hoje, né? Então, o padroado, o que é o padroado? É uma política medieval, onde a Igreja de Roma concedia aos vassalos, aos nobres, o direito de colocar uma paróquia. Ele tinha toda a responsabilidade por ela, e ele, inclusive, podia nomear o bispo ali. Nós temos na história medieval bispos com 5 anos de idade. Ele desceu do céu, né? Com 5 anos de idade. O nobre daquele feudo não tinha ninguém para colocar. Ele não poderia ser o bispo. Ele coloca o sobrinho. Aí quando eu dava aula de história na teologia na PUC, eu brincava com isso, falava, qual o bispo mais novo? Chegava a 20 e poucos anos. Aí todo mundo ficava assustado. Fala, política, né? Os territórios, eles começam a ser forjados no medieval para a história moderna. Muitas vezes a França, Portugal, Espanha colocam uma diocese até tal limite. E ali se torna um território. Por quê? Porque a diocese que Roma concedeu a ela, o limite dela, das terras, é ali. No Brasil, houve muita disputa entre as províncias. Até onde vai minha província? A tua província chega até onde está a minha paróquia. Da minha paróquia para cá é a província de São Paulo. Da tua paróquia para lá é a província de Minas Gerais. Então, olha como vai se articulando. E aí, o rei, né, os países católicos, nessa concessão de padroado, eles tinham o direito de aceitar
ou não uma lei, uma carta, uma ordem vinda de Roma. Nós chamamos de placet imperial, ou seja, o rei português, ou espanhol, ou francês, olha aquela ordem, aquela encíclica do Papa, fala, não, isso aqui vai causar problema no meu território. Nesse contexto aqui tem a questão religiosa, por quê? Porque eles estão estudando já na Europa, em Roma, na França e em Portugal, eles chegam aqui e falam assim, não, cadê a encíclica que o Pio IX falou que a gente tinha que utilizar aqui para organizar a igreja? Aí o rei fala, não quer. E aí entrou contra a maçonaria nesse contexto, né? A maçonaria tem o atrito e eles vão presos, e aí a igreja começa a ter atrito com o império. Por isso que eles falam para a república, olha, vocês terão problemas se não nos aceitar. E tem uma questão, né, que o Lampedusa, um escritor, vocês devem conhecer o Lampedusa, ele trabalha naquele livro, fala, e o Gato Pardo, ele fala que na política tudo tem que mudar para ficar como está. No Brasil, cai o império, entra a república, não muda nada. Ai, mudou o regime. Os políticos são os mesmos. Tem um documento do Núncio no Brasil, que eu peguei no Vaticano, e ele diz o seguinte, o Marechal Deodoro, que fez a proclamação da República, ele não ia fazer a proclamação da República, ele só queria derrubar o ministro Visconde de Ouro Preto. Ele não queria fazer república. Foi um acidente, né? Ele era amigo do imperador. Então, mudou tudo, mudou o regime e não mudou nada. No Brasil, isso acontece toda vez, toda eleição. As pessoas se empolgam, dizem que vão votar em outro político porque aquele é ladrão. No entanto, aquele político lá, né, antigo, aqui no Brasil tem o que a gente chama de compadrio, o compadre, o afiliado. Ele sai, mas quem entra é um afiliado dele. Quem manda não é aquele que está ali na política. São os que a gente chama no Brasil os caciques, os donos dos partidos, em todos os partidos. Eu falo, o historiador não pode ser vinculado a partido político. À direita ou à esquerda, quando fizer algo errado, o historiador tem que criticar. Eu já fui convidado, eu já acreditei que tinha algum partido com um ideal quase próximo do meu, mas ainda bem que eu nunca me arrisquei, porque caiu em desgraça. No Brasil é sempre assim. E no mundo, né, gente? Fala na Itália, vai em Portugal, o ser humano é terrível, né? Mas eu estou falando do meu contexto, né? Vou falar falando do Brasil, da cultura política que é no Brasil. Então, no início da República, nesse contexto aqui, comprava-se voto. Hoje em dia, eles não compram voto, mas eles colocam os políticos que eles querem. Então, nesse contexto aqui, a igreja, ela não se desvincula do poder. E aí, caminhando um pouco no texto, você pode passar para o próximo, Agatha? E aí tem todo esse contexto que eu comentei aqui, que o catolicismo no Brasil, né, o Brasil muda de regime político e o catolicismo, ele muda as suas estratégias para se manter no poder. E aí eu utilizo um conceito, eu não sei se fica claro para vocês, chama plasticidade, onde é diferente de resiliência, né? Eu chamo de plasticidade, porque quem é resiliente, ele absorve aquilo e rearticula. A plasticidade é diferente. Tem a política de romanização. Porém, no Brasil, a característica política do Nordeste, do Norte e Nordeste, é diferente do Sul e do Sudeste. A igreja tem uma política de romanização. Porém, ela tem que se articular ao modelo político do Sul e do Norte. Ela não abre mão da romanização, mas ela se atrela, ela se articula com os poderosos do Norte e do Sul, sem abrir mão da política de romanização.
tá? E ela faz de uma forma onde a igreja consegue tudo. Na Constituição de 1891, dizia que os estados, as províncias não poderiam patrocinar nada mais na religião. Não tinha mais padroado, não tinha que fazer igreja, não tinha que pagar o padre. Porém, acontece algo muito interessante. Tem um documento desse grupo que se articula para reorganizar o catolicismo no território, porque no final do século XIX tinha só 12 dioceses. E nós temos, nesse contexto, já quase 20 estados, 20 províncias, no caso. E aí, eles falam, e agora? Se o presidente da província não for católico, a gente pode ter problema. E o que acontece? Eles falam, a gente tem que colocar uma diocese em cada província. Eles vão para Roma, o Merri Duval, que é o secretário de Estado do Vaticano, que é a autoridade, né, política ali, ele vai falar assim, olha, nós colocamos uma diocese em cada estado, mas nós não pagamos nada. Se vocês quiserem colocar, que cada província faça isso. E aí o que eles fizeram? Começaram a se articular. Era inconstitucional você patrocinar a igreja. As províncias começaram a criar leis inconstitucionais para o episcopado ter verba para montar uma diocese, comprar o palácio episcopal, pagar todas as reformas. Então, Santa Catarina, Paraná, que é um que eu estou estudando agora para meu pós-doutorado, eles criam várias leis. Eu coloquei isso já no meu doutorado. Os documentos, né, inconstitucionais. Por que isso? Aí você pergunta, por quê? Eu comecei falando que a República no Brasil, ela tem uma incapacidade de gerir a coisa pública. Ela não tem capacidade de colocar escola em cada cidade, em cada província. Ela tem lei para fazer isso, mas não tem capacidade. Hospitais, assistencialismo para os pobres. O que ela faz? Deixa com a igreja, que sempre fez isso. Os estados, cada cidade das províncias, por exemplo, elas falavam assim, olha, vai ter uma diocese na província de Minas Gerais e uma em São Paulo. As cidades começavam a patrocinar campanhas para ter uma diocese ali, né? E aí a coisa começa a crescer o volume. Nesse contexto, o aparelho coercitivo do Estado, né, para colocar ordem, a polícia, também não era estruturada. O que acontece? O padre, o bispo, houve a confissão. Nós estamos tendo imigração de vários grupos com ideologias diferentes. Aí eles falavam que tinha comunista, todo tipo, né? E aí, vamos dizer assim, eu não tenho um aparelho de Estado capaz de observar tudo isso, mas o padre ouve confissão, de repente ele pode nos ajudar. Então, se você tem uma diocese, se você tem um bispo, muitos padres ali, você tem uma relação próxima e sabe como está essa sociedade. Por quê? Desculpa, Edgar, será que estamos um pouquinho chegando ao fim, para a gente poder também conversar? Eu estou finalizando também. Falta quantos minutos? Uns 5 minutinhos? 4. Você pode passar mais algum aqui que eu vou finalizar. Eu peço para você parar. Você pode passar aqui? Pode passar. Esse é um bispo importante. Esse é o Barão do Rio Branco. Esse é o Dom Macedo, mas vai em frente. Esse é o Nilo Peçanha, é um presidente do Brasil, 1906, né? Aqui é o primeiro cardeal da América Latina, que é o cardeal Arco Verde. Passa mais.
Aqui é o presidente da província de Santa Catarina, agora o presidente da província do Paraná, passa um outro. Esse é o vice-presidente do Brasil entre 26 e 1930, o próximo. E aqui é o presidente Washington Luiz com a esposa, né, a dona Sofia. E aí, para finalizar, eu trouxe essas figuras. Não, pode voltar lá naquela. Isso. Eu trouxe essas figuras porque no final da década de 30, essa rearticulação está montada. Em cada província, no caso chamava de província, não de estado, tem uma diocese, né? E eu vou finalizar dizendo o seguinte: eles conseguem, com as leis inconstitucionais do estado, a colocar as dioceses em cada província, né? Aí desce mais. Até a próxima figura. Pode ir, pode ir, pode ir. Parou. Esse é Dom Silvério Gomes Pimenta. Ele é um bispo de Mariana, no estado de Minas Gerais. Todas essas figuras são interessantes e importantes porque, para finalizar, Dom Silvério, na cidade de Mariana, o poder político ali municipal, ele entrou, os maçons, com uma lei contra o patrocínio, né, contra o financiamento, a verba para o colégio católico da cidade. Os maçons conseguem ganhar. É proibido isso, né? Proibiram. No próximo ano, os maçons entram de novo com a lei. Eles ganham. É proibido. 2 anos depois, eles colocam a mesma lei e ganham. É proibido. Por que eles voltaram com a lei 3 anos? Porque nunca deixou de ir verba para o colégio. Quem estuda no colégio? Os filhos da elite. Você acha que o poder municipal ia deixar de financiar o colégio do bispo? Não. Então os maçons ganhavam, ficavam bravos porque não parava, colocava a lei de novo. E eles, de novo, continuavam com a verba, porque os filhos da elite estão estudando no colégio episcopal da cidade, né? As imagens anteriores, onde eu mostro, aqui é o presidente, a esposa dele, e o vice-presidente, né? Tem lá no final do século XIX, eles dizem, vamos colocar uma diocese em cada local, por quê? Se tiver um presidente que é contrário ao catolicismo, a gente não vai entrar. Nesse contexto aqui, tem um documento, em 1926, do Núncio do Brasil para o Vaticano. E eu pego esse documento e ele faz um relato do que está acontecendo no Brasil. Naquela primeira imagem do presidente do Nilo Peçanha, é o primeiro presidente negro que a gente tem no Brasil, mas as fotos, eles embranqueciam a foto para dizer que não tinha um presidente negro no Brasil. Então você pega o Nilo Peçanha, ele está bem clarinho na foto. Não, ele não é. O pai é negro e a mãe é branca. Ele não é branco, né? E o racismo no Brasil fazia desbotar. O Nilo Peçanha, ele abre o mandato dele dizendo que a divisa entre o Brasil e a Bolívia, ela tinha sido demarcada. E ele agradece ao bispo, ao núncio, porque ele intermediou essa política e ganhou para o Brasil. O primeiro cardeal da América Latina é brasileiro. O Rio Branco, que era o embaixador no contexto, o Brasil começa a colocar cartas falsas falando mal da Argentina, do Chile, do Equador, de todos os países. Ou seja, o fake news não é novo, ele é muito antigo, né? E aí o Brasil consegue o primeiro cardeal, porque o embaixador do Brasil desestabiliza os outros países fazendo fake news na época, né? Cartas publicadas nos jornais de Roma. E o Brasil consegue o primeiro cardeal. Esse relatório do Núncio no Brasil para o Vaticano, ele diz assim: o Washington Luiz, presidente do Brasil, ele é muito burro. Ele é burro demais. Porém, em toda comemoração, ele gosta de aparecer com um bispo ao lado.
Ele fala que ele é católico, mas ele é maçom. Mas ele é muito burro. Ele não entende nada. Ele escreve isso. E ele era uma mula mesmo, né? Aí ele diz, porém, o vice-presidente do Brasil é muito católico. Dona Sofia, a esposa do presidente, é muito católica. Nós conseguimos tudo que nós queremos com eles. Ou seja, para aparecer na foto, em um país onde se diz culturalmente católico, é muito importante. E com isso, durante toda a Primeira República, a igreja se articula, consegue leis inconstitucionais e monta o seu aparelho administrativo em todo o território brasileiro. Entendeu? E aí, o problema que eu disse para vocês era saber essa gênese, né? No estado do Espírito Santo, tinha o irmão presidente da província, o outro senador e o outro bispo. Quem conseguia escola, asfalto, fábrica e hospital para o estado? O bispo. Porque é considerado um poder transnacional. Então, o bispo, nesse contexto, é muito importante. Por isso que nas campanhas para ter em uma cidade ou outra, elas também disputavam. E quem patrocinava a diocese? Eles patrocinavam as duas cidades. Porque quando essa diocese era colocada, saía o nome de quem ajudou, dos bons católicos, da elite que ajudou a montar aquela diocese. Ou seja, a bancada da Bíblia, ela nasce, ela desde sempre esteve ali. O que acontece no século XXI é que existe com o patrocínio norte-americano na América Latina das religiões pentecostais, elas vão disputar espaço religioso na cultura cristã, né? É tão absurdo a imagem do neopentecostalismo patrocinado no Brasil, que no Rio de Janeiro nós temos vários casos onde o pastor monta uma igreja, mas ele é traficante. Ele esconde droga ali, ele passa droga, ele quebra terreiros de umbanda, ele põe fogo no terreiro e faz a comunidade frequentar ali. Ou seja, eles fazem um culto fake para ser traficante, para o negócio continuar sendo prosperado nas favelas, nos morros, nas milícias, onde o nosso governo apoia, né? As milícias, vocês sabem muito bem disso, né? Que todos os milicianos, alguns que estão mortos e presos, ele defendeu no plenário da Câmara. E o brasileiro, eu volto para Kristen Dumé, que ela diz o seguinte: o americano branco médio protestante, ele é assim, fundamentalista, ele fica cego. No Brasil, nesse país miscigenado, né, essa classe média brasileira, ela é cega também, né? Muitos alienados pelo ópio da religião e muitos por ser totalmente rancorosos, como é o governo nosso, né? Que assim, eles falam, é hipócrita, eles falam mal de tudo, praticam aquilo, mas para a sociedade eles são pessoas do bem, certo? Então era isso, pessoal. 30 segundos. Finalizo aqui e a gente agora pode dialogar, né? Eu sempre faço a aula meio dialogada, mas agora podemos ir para as polêmicas. Eu nem lembro mais qual eram as outras imagens, mas eu trouxe essas imagens só para vocês terem uma noção, né, do que é esse Brasil, né? Aqui é uma carta, pode deixar, tem uma carta que eu trouxe, que eu coloco, sobe um pouquinho, Agatha. Essa aqui é uma correspondência no Vaticano, que é muito interessante, né? É do Brasil, em 1926. O núncio, nessa divisão, tem um empresário catarinense muito rico, que é o Schurman, né? Esse empresário, ele colabora para se constituir a diocese lá da cidade de Lages, e aí ele manda uma carta para o núncio falando: olha, eu tenho um parente que ele é padre, será que ele não poderia ser bispo? Aí a resposta é a seguinte: agradecemos a tua ajuda, mas não, o leigo não pode interferir. Ou seja, a igreja ela queria se manter no poder,
porém sem a ingerência que tinha no império. Ele diz, agradecemos, mas quem indica o bispo somos nós. Como disse no Vaticano, a gente coloca uma diocese onde vocês quiserem. Vocês podem pagar, mas a política é romana. Certo, pessoal? E assim caminha a humanidade, aos tropeços. Vamos lá. Estou à disposição de vocês. Olha, primeiro,